Boa tarde. Vamos iniciar hoje a nossa aula de História. Meu nome é professor Humberto. Estarei com vocês a partir de agora para que nós possamos trocar informações. Bem, antes de mais nada, vamos estar analisando um período da história chamado Idade Moderna, ou seja, nós vamos delimitar um tempo, um período da história para que nós possamos compreender e interpretar o assunto que nós vamos ver daqui para frente, tá? Então, a Idade Moderna, tá, faz parte dessa tradição que convencionou em dividir a história por períodos. Vocês se lembram que vocês estudaram no decorrer da vida de vocês que a história ela começa a partir da invenção da escrita, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então nós já vimos no passado a Idade Antiga, vocês já estudaram, todas as civilizações greca, romana, egípcia, hebraica, persa, fenícia, vocês viram nesse período. Na Idade Média, vocês verificaram o feudalismo, lembram? O feudalismo enquanto sistema econômico de relações sociais. Na Idade Moderna, que nós vamos fazer agora um atalho, nós vamos verificar diversos acontecimentos marcantes na história da humanidade que transformaram o pensamento ocidental e também fez parte da vinda dos descobridores, ou seja, de Portugal e Espanha para o continente americano. Então, esse renascimento cultural que ocorre a partir do século XV vai ser muito importante também para a reforma protestante que vai ocorrer na cisão do cristianismo mundial. Ou seja, vai haver duas igrejas cristãs, o católico e o protestante, ok? Então, nesse desenvolvimento corrente, o homem sempre está em evolução e ele está sempre se modernizando. Então, muitas dessas transformações que ocorreram, tecnológica, científica, cultural, e religiosa também, por que não? Porque houve uma divisão da igreja, ocorreram na Idade Moderna. Por isso é chamado de moderno. E os modernos é que colocaram um estereótipo na Idade Média como a Idade das Trevas. E esse estereótipo, ou seja, é uma mentalidade preconceituosa quanto à Idade Média, porque a Idade Média ela durou 1.000 anos. Dá uma olhada, de 476 até 1453, quando ocorreu a queda do Império Romano do Oriente. Vocês sabem que Roma foi tão grande, o Império Romano, que ela passa da Antiguidade até o fim da Idade Média. Ou seja, em 476, o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, é invadida pelos bárbaros. E ele dura mais 1.000 anos, na Idade Média, quando os turcos otomanos tomam a antiga cidade de Istambul, que era conhecido hoje como Istambul hoje, diga-se, e é conhecida como Constantinopla, ok? A queda de Constantinopla marca o fim do poderio romano no Ocidente, tá bom? Então, uma dessas mentalidades, uma dessas ideologia recorrente nesse período do final da Idade Moderna foi a ideia iluminista, que era um movimento intelectual que surgiu na Europa a partir do século XVIII, tá? Em 1700 e alguma coisa. Ou seja, muito antes da Revolução Francesa, que vai ser um marco também de divisão da história moderna para a idade contemporânea. Esse movimento intelectual ele era totalmente contra o absolutismo, que era a forma da monarquia presente na maioria dos países da Europa, e também o mercantilismo, tá? Que era o método, o capitalismo comercial, ou seja, era o enriquecimento do Estado, o Estado, ou seja, a monarquia, interferindo nos assuntos mercantis. Ou seja, quanto maior número de moedas preciosas, quanto mais ouro e prata, maior era o poder do Estado, ou maior era o poder do rei, ok? Então, não existia república nesse período, era um período ainda que as monarquias reinavam absolutamente, tá bom? Então, esse movimento começou e ganhou grande
grande apelo, né, público, né, porque todos estavam já cansados de sustentar uma monarquia parasitária. Os iluministas, né, eles tinham o apoio da burguesia. Como vocês sabem, essa nova classe econômica, ela surge no final da Idade Média, em decorrência do surgimento dos burgos, das grandes feiras de comércio. Então a burguesia precisava também se estabelecer enquanto poder político. Ela não tinha o poder político até a Revolução Francesa, ok? Então esse movimento criticava de alguma forma o poder da igreja, né, e as verdades reveladas pela fé. Então eles combatiam, né, a superstição e também o poder paralelo que a Igreja Católica desenvolvia naquele período. Com base nesses 3 pontos, né, mercantilismo, absolutismo e o poder da Igreja, o iluminismo defendia a liberdade econômica sem a intervenção da monarquia, ou seja, do Estado na economia, defendia o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, partindo do próprio homem, porque na Idade Média vigorou até então o pensamento tudo voltado a Deus. Tudo que o homem produzia era voltado a Deus, né? E também o predomínio da burguesia e seus ideais. Então eles defendiam que a burguesia deveria, né, ter mais espaço na política, ter mais voz e pagar menos impostos, né, porque é ela que trazia o recurso para o Estado. E é nesse contexto que nós vamos ver também o liberalismo, né? O liberalismo como pensamento político, né, que sustentou uma luta estrutural, né, de combater o antigo regime. O antigo regime é tudo que vigorava enquanto monarquia absolutista, enquanto mercantilismo, que é a intervenção do Estado na economia, né, e o poder também da igreja. Então, o liberalismo era uma corrente que buscava também, tanto no campo político e econômico, né, fazer com que houvesse a liberdade da propriedade privada, a liberdade de concorrência, o individualismo, né? Então, ela, enquanto teoria econômica, ela vai surgir também no final do século XVIII, tá? No final do século XVII, do século XVIII, enquanto mentalidade do capitalismo que estava surgindo nesse período, tá? Um dos grandes pensadores do liberalismo econômico e do pensamento do político liberal é John Locke, é um inglês, né, um filósofo liberal, que ele acreditava que todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre essa ninguém mais pode ter qualquer direito, nem mesmo a igreja, nem mesmo Deus, tá? Então ele era um pensador liberal, que ele cultuava a propriedade privada para ser legitimada como um direito natural. Então defendia os interesses privados. Bem, para que a gente possa ter uma visão desse conjunto, né, conjunto de ideias, eles combatiam de alguma forma a monarquia, que era a única forma política e de poder naquele período. Como vocês sabem, a monarquia, o chefe de Estado é também o chefe de governo, tá? Essa monarquia, ela era absolutista, ou seja, ele detém, o imperador ou a imperatriz detém o poder sobre todos os seus súditos, tá bom? Então, nós vamos encontrar na história da humanidade monarquias absolutistas e monarquias constitucionalistas, né? Há uma diferença. A constitucionalista é baseada numa constituição e muitas vezes essa constitucionalista ela é parlamentarista, ou seja, o rei ou imperador é o chefe de Estado e o poder do governo é do primeiro-ministro. Isso é muito comum hoje na Europa, em mais de 46 países atualmente, tá bom? Onde se mantém essa tradição de monarquia. A monarquia no Brasil, vocês sabem, né? Nós tivemos um período a partir de 7 de setembro de 1822, que nós vamos chamar do primeiro reinado. E o segundo reinado a partir de 1840 até 1889, com a proclamação da República, que levou, né, os militares a fazer um golpe de Estado, derrubando a monarquia de Dom Pedro II.
A partir daí, eu vou deixar algumas atividades para que vocês possam responder no caderno, tá?